E eu acredito que uma democracia, muitas vezes, ela é confundida como um lugar onde as pessoas podem falar o que elas querem, de qualquer maneira. E eu acho que aí tem um limite. Você pode emitir uma opinião, mas você não pode fazer com que a sua opinião oprima a outra pessoa. The demonstrations started peacefully in the capital, Brasilia. This is Culmina Fund. Bem-vindas e bem-vindos de volta a Resistir, Persistir e Reimaginar, uma série de podcasts do Culmina Fund, onde amplificamos as vozes que moldam futuros feministas e reimaginam a democracia desde a base. Em cada episódio, exploramos as lutas, estratégias e histórias de quem está na linha de frente da transformação. No episódio de hoje, trazemos uma conversa poderosa com Simi Larrá, a primeira secretária de Estado pelo direito das pessoas LGBTQIA+, o mais alto cargo governamental já estabelecido para a defesa das comunidades LGBT+, no país. Do trabalho de base na Amazônia à liderança de programas inovadores no serviço público, Simi nos contou sobre sua trajetória rompendo barreiras como travesti e sobre a necessidade urgente de construir uma democracia que não deixe ninguém para trás. Olá, eu sou Simi Larrá, estou secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+, que é um vice-ministério no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania no Brasil. Bom, eu sou de uma região do país que é a Amazônia, que é uma região que tem muitas ausências de política pública. Então, a indignação da injustiça, da dificuldade de acesso a políticas públicas por questões territoriais, por questões do preconceito, sempre me indignaram. E isso me motivou a entrar em alguns movimentos sociais. Então, já militei para além do movimento LGBTQIA+, em movimentos estudantis, outros movimentos políticos, e isso me motivou. Mas eu acredito que todas nós também seguimos numa luta maior por dois motivos. Um é porque a gente acha que essa sociedade, essa humanidade, ela está adoecida e a gente precisa melhorar ela, disputar ela. Então é pela uma injustiça social geral. E o segundo motivo que nos traz é a nossa dor própria. É como esse preconceito nos atinge pessoalmente e faz com que a gente se movimente politicamente. Resistir, persistir e reimaginar. Simi também refletiu sobre os desafios de crescer como travesti em uma sociedade que tornava quase impossível viver de forma autêntica, e sobre como encontrou expressão e resistência por meio da performance e da arte. Eu comecei nessa organização política muito cedo, muito jovem. Então eu fui de movimentos que no Brasil nós chamamos eclesiais de base, movimentos religiosos, movimentos de bairro, movimentos estudantis. Mas eu sou de uma época também, eu estou com 47 anos recém-completados, e eu sou de uma época em que era muito difícil para pessoas transgêneras, ainda é, mas naquela época era um pouco mais, de pessoas transgêneras ocuparem alguns lugares na sociedade. E isso me fez recuar na minha transição de gênero, que ela só ocorre aos 30 anos de idade. Nesse período, eu participei, como eu falei, de diversos movimentos, eu me formei em comunicação social, então atuei pelo direito à informação, pelos direitos de uma democratização das comunicações, atuei em partidos políticos na defesa da democracia, na defesa de uma sociedade mais justa e entrei no movimento LGBTQIA+, através da arte. Eu performava, eu fui drag queen, eu performei na noite, e essa arte, sempre eu tentava trazer as críticas sociais, levar através da arte as nossas inquietações, as nossas buscas por um outro modelo de sociedade. E foi isso que me fez organizar politicamente no movimento LGBTQIA+, ainda na Amazônia.
Essa atuação me levou, em 2013, a ser convidada para trabalhar no governo federal. Resistir, persistir e imaginar. A partir daí, Simi liderou algumas das mais importantes iniciativas públicas para a inclusão trans no Brasil, o Transcidadania e o Casarão da Diversidade, ambos concebidos para ampliar direitos e restaurar a dignidade das comunidades trans e LGBT+. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, que é a maior capital do país, na construção de um programa chamado Transcidadania, que foi um programa que eu pude ajudar a implementar e que promove acesso às pessoas transgêneras à sua cidadania por meio da educação e da preparação para o mundo do trabalho. Esse programa fez muito sucesso no país e eu também fui, depois dele, trabalhar no Nordeste, no governo da Bahia, na construção do Casarão da Diversidade, que é um espaço de acolhimento às LGBTQ+, para acesso a seus direitos. E depois voltei ao governo federal, agora nessa gestão, nesse cargo, que é um cargo mais alto na hierarquia do mundo, da política LGBTQIA+, e que é uma ação inédita desse governo. É um desafio gigantesco, mas eu tento, nesse lugar, trazer um acúmulo dessas experiências que nós tivemos, né? A valorização do acesso à educação, da permanência das pessoas, sobretudo transgêneras, no espaço educacional, na preparação para o mundo do trabalho e na busca por dignidade e autonomia. E isso atrelado à necessidade de acolher as pessoas LGBTQ+, que são abandonadas, desde a família e, em conseguinte, por todo o Estado. Resistir, persistir e imaginar. Perguntamos a Simi como ela define democracia em seu trabalho e o que isso significa na prática. Uma democracia não é só um espaço onde as pessoas podem falar abertamente sem ser perseguidas. Uma democracia é um lugar onde as pessoas podem viver como elas são, né, com respeito entre as existências, mas, sobretudo, sem perseguição pelas pessoas serem como elas são, né, viverem como elas vivem. Uma democracia, ela não pode determinar uma maneira única de ser. Ela tem que promover a harmonia entre as existências. Para isso, uma democracia constrói pactos sociais para que essas pessoas consigam conviver em determinados espaços. Mas a democracia, ela não pode cercear o acesso aos direitos. Então eu acredito que uma democracia, primeiro, ela tem que garantir direitos, acesso a direitos de maneira equânime, de maneira igualitária a todas as pessoas, sem julgar quem elas são, como elas vivem. Então numa democracia não pode haver segregação. Segregação, seja ela qual for, pela cor da pele, pela religião, pelo território de onde ela vem, né, pela sua existência íntima, né, pela maneira como ela ama as pessoas ou pela maneira como ela se sente. Isso é inadmissível. E eu acredito que uma democracia, muitas vezes, ela é confundida como um lugar onde as pessoas podem falar o que elas querem, de qualquer maneira. E eu acho que aí tem um limite. Você pode emitir uma opinião, mas você não pode fazer com que a sua opinião oprima a outra pessoa. Então eu acho que é essencial hoje para uma democracia duas coisas. A primeira é a garantia de direitos básicos a toda a humanidade. É o que nós chamamos de direitos humanos. Ninguém pode ser cerceado do seu acesso à educação, do seu acesso à saúde, do seu acesso a cuidado e do seu acesso a todos os direitos que a gente entende essenciais para o ser humano. E segundo, o direito à informação. A informação hoje, ela é permitida de qualquer forma, mesmo que seja uma informação deturpada, uma informação errônea, uma informação que promove ódio. O discurso de ódio, hoje, ele só ganha espaço porque há muita desinformação. Então, se as pessoas hoje falassem do discurso de ódio, mas todas as pessoas tivessem acesso à informação correta, à educação, né, a uma boa informação sobre seus direitos, né, e sobre o que acontece em sociedade, a gente teria, o discurso de ódio não germinaria. Ele não encontraria um terreno fértil para promover ódio entre as pessoas.
Então, o direito à informação, ele para mim é um direito básico e que precisa ser muito discutido em sociedade hoje para que nós tenhamos uma democracia. Mas é uma democracia que entenda o ser humano como igual e não um ser humano como cheio de privilégios por conta de sua existência, né? Se for homem, pode mais do que se for mulher, por exemplo, né? Essas distinções, essas distorções, elas só ganham defesa na sociedade porque há muita desinformação. Muita desinformação que, por exemplo, no caso de pessoas transgêneras, transforma essas pessoas em inimigas, em ameaças à existência da humanidade. Quando, na verdade, toda a nossa diversidade, a nossa diferença, é o que mais nós devíamos valorizar em nossa sociedade, né? É a diferença entre países, a diferença entre religiões, a diferença de existência, é o que nós temos de mais importante, de mais bonito numa sociedade. Poder conviver harmonicamente é algo que todos nós deveríamos defender, mas nós não defendemos porque a humanidade é constituída de uma desinformação que causa essas rixas entre as existências, entre os territórios. Então, eu acredito que uma democracia plena é uma democracia onde as pessoas podem existir sendo quem são, sem promover a não existência de outras pessoas. Resistir, persistir e imaginar. Ela também falou sobre as barreiras que impedem as pessoas LGBT+ de participar da vida política e sobre o que precisa mudar. Para falar em garantia de todos os direitos, a gente também está falando da garantia do direito político, do direito de exercer a política e de exercer a sua representatividade. Pessoas LGBTQIA+, sofrem muitas dificuldades, sobretudo as mulheres LGBTQIA+, sofrem muitas dificuldades de acessar a política, porque há um preconceito inicial que diz que essas pessoas, que determina que essas pessoas, elas sabem menos, elas são consideradas menos humanas, porque elas estão fora de um padrão hegemônico que foi constituído. Então o preconceito é a primeira barreira que a gente enfrenta para que a gente seja reconhecida na nossa humanidade plena e possa exercer a nossa própria representatividade. Mas esse preconceito, ele gera várias outras dificuldades. A dificuldade, por exemplo, de acesso aos elementos da própria política, por exemplo. Os partidos políticos, eles tendem a investir mais recursos humanos, recursos financeiros, recursos de comunicação para pessoas que são mais próximas desse padrão. Então, as pessoas LGBTQIA+, quando elas querem exercer a política, elas têm que se autofinanciar, elas têm que construir elas mesmas as condições para ocupar esse lugar. Porque elas acabam sendo subrepresentadas porque elas não são entendidas como pessoas legítimas para representar não só a si, como a todo mundo. Então, eu acho que uma boa estratégia para a gente ocupar a política é entender que a nossa luta ela é individual, mas ela também é coletiva. E que a nossa necessidade está para além da nossa existência, né? Está em outras áreas também da sociedade, né? Na defesa da educação plena, na defesa da saúde plena para todas as pessoas. Nisso a gente tem crescido de uma maneira muito madura enquanto as pessoas LGBTQIA+, que hoje ocupam o lugar da política. Então, há uma outra barreira que é as pessoas não LGBTQIA+, as pessoas heterossexuais, esses gêneros, compreenderem que nós também podemos representá-las. Porque nós também temos essa qualidade, esse know-how político para representar não só nós mesmos, mas toda a sociedade, na defesa de uma sociedade igualitária. Então é preciso que a gente crie regramentos que forcem com que essa estrutura promova o acesso das pessoas LGBTQIA+ na política. Resistir, persistir e imaginar. Em sua posição atual, Simi está trabalhando para avançar em políticas e proteções para as comunidades LGBT+, historicamente marginalizadas. Quando a gente chega nesse lugar de governo no Brasil, que é um lugar tão alto, né, na hierarquia da burocracia da gestão pública, a gente tem tentado construir caminhos para que as pessoas LGBTQIA+, ocupem o seu lugar de direito. Então nós temos investido, sobretudo, em três
caminhos: o enfrentamento à violência, que é tentar construir regramentos, normativas para que a segurança pública, para que a justiça reconheça a violência que as LGBTQIA+ sofrem e enfrentem essa violência, né, e que superem essa violência com as pessoas. Outro eixo estruturante é o eixo do trabalho digno. As pessoas precisam acessar a educação e se preparar para o mundo do trabalho. Então nós construímos programas que promovem auxílio financeiro para que essas pessoas acessem a sua educação e acessem, a partir daí, um trabalho que garanta a sua dignidade e garanta a sua autonomia. E um outro eixo estruturante é o do acolhimento. As pessoas LGBTQIA+ são expulsas de casa. No Brasil acontece isso fortemente, elas são abandonadas pela família e elas recorrem de maneira compulsória à prostituição, elas recorrem de maneira compulsória a serviços desumanos para sobreviver. E isso precisa mudar. As pessoas LGBTQIA+ precisam ser acolhidas quando são expulsas para que elas construam uma outra jornada, uma jornada de independência, onde elas possam exercer a profissão que elas querem, a autonomia financeira para que elas possam viver em sociedade da maneira que elas querem e a partir daí elas consigam acessar os diversos lugares do seu direito humano, assim como a política, assim como a ocupação política da defesa das nossas próprias vidas. É isso que a gente tem tentado promover em algumas ações de governo. Mas no Brasil, a gente tem uma ausência de legislações. O nosso parlamento nacional não legisla sobre nós. Então nós temos decisões da nossa Suprema Corte, do nosso Supremo Tribunal Federal, que nós precisamos fazer valer na vida das pessoas. O reconhecimento da identidade de gênero, a criminalização da LGBTfobia, o direito ao casamento, por exemplo, são conquistas no Brasil que não chegam a todas as pessoas. E nós precisamos fazer com que esses direitos cheguem não só a uma parte das LGBTQIA+, né? Que não são as LGBTQIA+, que estão na periferia das cidades, dos grandes centros urbanos, que estão em territórios como os territórios indígenas, quilombolas, né? Em territórios difíceis de chegar fisicamente, inclusive, que gerar política pública. Então esse exercício é que a gente tem tentado fazer para que essa política não chegue só nos grandes centros urbanos, não chegue só a pessoas que hoje têm um certo acesso, mas que cheguem, sobretudo, às pessoas negras LGBTQIA+, as pessoas transgêneras LGBTQIA+, e as pessoas de territórios que sofrem com a ausência da política, que são as periferias urbanas, mas as periferias também territoriais, como o campo, né, e que nós falamos no Brasil, as águas e as florestas. Resistir, persistir e imaginar. Por fim, perguntamos a Simi como a filantropia pode apoiar este trabalho e um movimento mais amplo. Há diversas formas de apoiar, mas acho que duas são extremamente importantes. Porque tem muita coisa sendo feita no Brasil e coisas inéditas, inovadoras, mas nós precisamos fazer com que essas ações elas acessem a mesma tecnologia que hoje os operadores de ódio operam. O acesso, por exemplo, a essas mídias paralelas como as redes sociais, a tecnologia de inteligência artificial, enfim, isso é muito distante para as organizações LGBTQIA+. A gente precisa acessar as novas tecnologias. E uma outra forma é fazer com que a gente combata o discurso de ódio, que hoje tem promovido ameaça à vida das pessoas. O discurso de ódio quer tirar as pessoas do lugar da política, inclusive. Pessoas ameaçadas por simplesmente serem candidatas ou ocuparem um lugar político importante. E elas ficam temerosas, elas temem pelas suas vidas e muitas vezes elas se afastam desses lugares. Então, para finalizar, 2 caminhos são muito importantes, né? Ajudar as organizações brasileiras a enfrentar o discurso de ódio que tem tentado retirar as pessoas LGBTQIA+, né, do lugar de ocupação da política. Essas organizações que estão fazendo coisas incríveis possam disputar, né, de igual com os operadores de ódio. Para isso, essas organizações precisam acessar as tecnologias que hoje têm feito com que os operadores de ódio cheguem com muita rapidez às grandes massas e consigam disputar a sociedade a partir da narrativa de ódio que eles promovem.
As organizações brasileiras não têm acesso a isso, porque o recurso que a gente usa, muitas vezes, é para coisas emergenciais. E a gente não acessa grandes tecnologias, e a gente não disputa, por exemplo, as redes sociais da mesma maneira ágil que essas pessoas disputam. A gente também precisa, no Brasil, regular o direito à comunicação. As comunicações, e sobretudo a internet, estão reguladas no país. Então, estimular ações que promovam a legalização, a regulamentação desse acesso faz com que a gente enfrente o discurso de ódio. A construção de redes, como que a Comena está fazendo agora, alianças de redes que promovam o encontro, que promovam, sobretudo, a formação das ativistas LGBTQIA+, é muito importante para que a gente não supere sozinha, mas para que a gente supere conjuntamente a dificuldade que as LGBTQIA+ enfrentam hoje no mundo. A gente tem muito costume de fomentar redes, de parlamentares, fomentar redes de sociedade civil, mas a gente tem pouco fomentado a rede dos operadores da gestão pública, por exemplo. A gente precisa fazer com que os executivos se comprometam a fazer valer, através de políticas públicas, os direitos conquistados. Hoje, existem governos que se negam a fazer isso. E existem governos que não querem fazer isso e que muitas vezes as LGBTQIA+, que estão ali, não sabem como lidar com essa burocracia. Então, traduzir o que a burocracia fala, como a burocracia opera, na gestão pública, no parlamento, em outros espaços, como a justiça, é super importante para que as LGBTQIA+, se empoderem a ponto de saber como elas vão disputar esse lugar. Então, as redes que nós estamos construindo precisam levar isso em consideração e precisam ajudar a qualificar as LGBTQIA+, para ocuparem de uma maneira ainda mais potente esses espaços. Resistir, persistir e imaginar. Simi Lahar nos mostra o que significa liderar a partir da experiência vivida e desafiar os sistemas de dentro. Somos profundamente gratas por sua voz, sua visão e sua luta contínua pela igualdade. Obrigada por acompanhar o Resistir, Persistir e Reimaginar, uma série de podcasts do Comena Fund for Women's Political Power. Se você achou esse episódio significativo, inscreva-se, compartilhe e deixe uma avaliação. Junte-se à nossa colmeia, #ComenaHive, e ajude-nos a continuar amplificando as vozes que estão impulsionando a mudança. Até a próxima. The demonstrations started peacefully in the capital, Brasilia. This is Colmena Fund.